Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer um vídeo simples. Aliás, não vai ter aqui grande animação, vai ser basicamente eu a falar aqui com a página da nossa empresa de negócios de fundo. Ahm, mas basicamente o que eu queria trazer aqui hoje é algo que de alguma forma tem-me preocupado e que continuo a ver muitas empresas, principalmente na área que nós trabalhamos, a área de serviços, a fazer os mesmos erros, que basicamente são, e nós ainda trabalhamos com muitas empresas a passar peço desculpa, a passar para o digital, sim é que é, e nós ainda apanhamos muitas pessoas que têm a ideia que qualquer coisa no digital resulta. Não é preciso uma estratégia, nós ainda temos pessoas que vêm falar connosco, apesar de terem bons budgets, apesar de terem nos darem a liberdade para nós fazermos o que queremos, acham que nós vamos meter aqui uns posts, vamos carregar uns anúncios e que investem 300 ou 400 euros logo assim em 2 semanas e que pronto. Obviamente que isto é todo um trabalho que nós fazemos ainda antes de fechar o cliente, mas ainda há esta percepção que o online é só fazer, não é preciso uma estratégia, não é preciso controlar, não é preciso analisar os números, não é preciso ajustar, não é preciso otimizar, não é preciso testar outras coisas. E para nós acaba por ser algo que nos preocupa, não é? Porque no fundo nós não trabalhamos com todas as empresas, seria bom, mas não trabalhamos e mesmo assim ainda vemos muitas pessoas, algumas que até já tiveram trabalho com outras agências e que quando nós falamos num plano, numa estratégia, não existe. É basicamente fazer uns conteúdos e pronto. E era a ideia deles e ia resultar. Eu posso dizer isto. Nós temos um cliente que basicamente um cliente com um budget interessante, com orçamentos interessantes, uma empresa bem estabelecida, mas uma empresa relativamente pequena, sendo que ele tinha apenas mais um colaborador, mas que faturava valores interessantes e que chegaram até nós e basicamente faziam uns posts nas redes sociais e, e que perceberam que não era o suficiente e quiseram um apoio, mas que tinham a noção e nós explicámos que através de uns posts só como eles queriam, que os resultados iam demorar, não é, a aparecer. Nós estamos a falar de posts orgânicos que tinham 100, 200 impressões e que atualmente, semanalmente, um, com 2, 3 posts, nós atingimos 6.000, 7.000, 8.000 impressões. Vamos falar organicamente, não é nada de extraordinário, mas é algo extremamente nichado, este cliente, e é super interessante perceber que nós basicamente definimos uma estratégia e utilizámos a linha de conteúdo que ele fazia, mas com uma estratégia e com, obviamente, uns designs um bocadinho mais apelativos. E foi o suficiente. Portanto, a parte da estratégia é algo que ainda está a ser muito pouco pensado. Isto para nós é, digamos, assustador, não é? Porque é como digo, não, nem toda a gente vai ver este vídeo, nem toda a gente vai ter alguém a explicar isto e se calhar estão a desperdiçar dinheiro, estou a desperdiçar conhecimento, tempo em algo que não vai dar resultado e que realmente poderia ser extremamente vantajoso para a comunidade em si, não é? Porque há diversas empresas que realmente trazem muito valor e que podem estar a falhar num destes processos simples, que às vezes é um clique e não estão a conseguir chegar aos objetivos que pretendem. E depois, há uma das coisas
que nós continuamos a ver, que também nos preocupa, que é basicamente o armazenar e o controle dos contactos. É incrível a quantidade de clientes que estão no mercado há bastante tempo, que nós vamos trabalhar e que nós precisamos de uma lista Excel apenas para trabalhar a inteligência das plataformas ou para começar a carregar no nosso software de email marketing e tudo mais, e quase nenhuma empresa tem isto. Não tem sequer noção de quantos clientes já atendeu, de quantas marcações já teve, os contactos dos clientes não tem zero. Não há uma campanha de Natal, campanha de aniversário, não há um desconto, não há um email marketing, não há um SMS. Às vezes tem empresas que têm marcação, não é? Ou serviços têm marcação. Não há o contacto para fazer reminders da marcação. E que só isso é absurdo a diferença que faz. Porque uma pessoa que marca e que não vai é extremamente mais cara do que aquela pessoa que não marca. Porque aí já sabemos que temos o slot de faco. A pessoa marca e não vai, nós perdemos o slot todo. E isto é absurdo a quantidade de pessoas que nós vemos que ainda não fazem isto. E basicamente são os pontos principais, acaba por ser um desabafo e obviamente algumas dicas do que não fazer neste campo. Se isto de alguma forma faz sentido para ti e precisas de ajuda, precisas de apoio, podes sempre ver as nossas redes sociais abaixo, mandar mensagem e vamos falar, até discutir umas ideias de forma completamente gratuita. Estás à vontade e vemo-nos no próximo vídeo. Muito obrigado.